Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael 47 de volta para mais uma leitura do Boletim Informativo da RPG Next, versão abril de 2026. Lembrando, para quem não sabe o que é o Boletim Informativo, esse documento que eu estou mostrando aqui na tela, mas para quem está só ouvindo o áudio, é um Google Docs que está nesse momento com 51 páginas. E, obviamente, que a ideia não é ler ele inteiro, mesmo porque várias informações são sempre as mesmas, mas se você quiser acessar e consultar esse documento, você pode digitar aí no seu navegador bit.ly com y boletim informativo RPG Next. Você escreve tudo junto e separa as palavras por um traço. Então vai ficar boletim, traço, informativo, traço, RPG, traço, next. Tá bom? Então, nesse podcast, eu vou apenas ler o que foi atualizado, trazer apenas informações atualizadas. Então, eu estou aqui no sumário, eu vou ler o sumário inteiro e vou dizer o que é que vai ter de atualização ou não, tá? E aí, obviamente, eu vou me aprofundar de acordo com cada tópico, beleza? E o Ramon MS deu um olá. Oi, Ramon, beleza? Porque a gente está ao vivo aqui no chat. Olha só, o documento inteiro, ele começa, então, indicando para quem quiser procurar e falar assim, Rafael, qual que é todas as redes sociais, todos os canais do RPG Next. Então tá aqui nesse documento, ele começa com isso, tá? E aí eu vou atualizar vocês sobre os podcasts lançados no último mês. Vou só citar exatamente quais são as lives também no último mês. E a campanha do Apoia-se do RPG Next, lá no apoia.se/rpgnext, ele teve um pequeno ajuste nas metas que vale a pena eu comentar. Aí aqui no documento também tem como é que você faz a integração do Apoia-se no Spotify, para quem é apoiador no Apoia-se. Quais são as playlists que tem no Spotify de todas as aventuras do Tarrasque na Bota. Obviamente que a gente tem mais as 8 novas cartas críticas atualizado lá na pastinha para quem é apoiador também. Assinaturas no Patreon, que tem a versão áudio, né? A gente assina o conteúdo de áudio, a gente tem assinatura de mapas animados e a gente tem assinatura de material para Foundry VTT, para dar um suporte para as nossas transmissões ao vivo de Tarrasque na Bota, né? Temos outras assinaturas também sendo feitas graças ao apoio de todos vocês. Vagas e RPG de aluguel, sempre fica ali para indicar que é possível você se tornar um jogador com mais aluguel e até um mestre de aluguel se quiser ter jogadores assinantes da sua mesa. Aí eu tenho aqui links de afiliado da Amazon para D&D 2024, que na verdade agora é D&D 5.5e, tá? A gente vai usar o 2024/5.5e. O fluxograma do RPG Next, que é uma imagem que indica todo o projeto e as pessoas onde estão alocadas hoje, o que cada um faz e tal. Membros e ajudantes, que é a lista da galera que está ali ajudando ou é membro do projeto. Tem um tópico se você quiser ajudar no projeto também, trabalhar com a gente, porque todo mundo trabalha de forma voluntária. E aí, as vagas abertas, né? Você pode ser um ajudante e tem 33 cargos. Não vou ler os 33 cargos, mas tá ali listado que tem 33 opções possíveis para você ocupar. E, obviamente, pode ter novos cargos, né? A gente tentou pensar em todos os cargos que tem, mas, obviamente, que pode ter mais cargos ali se de repente tiver alguma coisa diferente para ser feita. Recompensas e sorteios do Apoia-se desse ponto em diante é só para o pessoal que está apoiando o projeto. Então, eu trago aqui as recompensas e sorteios, faço um obrigado especial para os padrinhos e madrinhas de nível 20 ou mais, anuncio os novos apoiadores e, por fim, mostro que tem uma lista de padrinhos e madrinhas sempre atualizado todo mês, beleza? Voltando aqui para o chat, o Ramon MS escreveu, se descreva, Rafinha, seria super legal saber qual é o seu lookinho do dia. É que eu tô com um headset novo que eu comprei, eu tava usando o fone intra-auricular, e aí acho que tava prejudicando minha audição, ficar muito tempo com o fone intra-auricular. Aí eu comprei um headset, e aí o Ramon tá falando do meu lookinho aqui, é que na verdade, como eu sou careca, pro headset, esses headsets que tem esses apoios na cabeça, se fica em contato direto com a oleosidade do corpo, que no meu caso é a minha cabeça careca, ele não dura muito tempo, tá? Então eu coloco um paninho na cabeça, e esse paninho dá uma protegida para durar mais o equipamento. Tá? Eu sou cuidadoso com as coisas que eu uso. Eu coloco o paninho nas coisas para não tomar pó, eu vivo limpando, e aí esse é o reflexo do meu look, tá, Ramon? Por isso que eu tô com um paninho aqui preto na cabeça e fica com cara de pirata, né? O Ramon continua aqui, ó. Falo por eu ser cego mesmo. Ah, desculpa, Ramon.
Daí fala da autodescrição mesmo. Ah, agora sim, Ramon, agora sim. Então, o meu look tem um paninho preto na cabeça, um headset por cima da cabeça, né, fazendo aquela coisa gigante do lado da cabeça, um microfone dinâmico com filtro anti-pop na frente, que é estilo meio podcast, por isso que esse áudio fica bom para você ouvir, camiseta cinza e a minha barba aqui feitinha que eu fiz Não tá tão... Não, eu fiz no sábado, então tem que fazer de novo amanhã. Mas tá aqui, esse é meu look, beleza? Então vamos lá. Eu vou passar aqui então pelas redes sociais e canais do RPG Next, porque, né, tá aqui. Ah, e outra, Ramon, mesmo você sendo cego, né, acredito eu que o Google Docs, o leitor de tela, deve conseguir ler o Google Docs, tá? Se você conseguir abrir bit.ly com y, bit.ly /boletim informativo RPG Next e separa as palavras boletim informativo RPG Next, você consegue acessar o documento e acredito que a maior parte do conteúdo o leitor de tela vai ler para você. As imagens não, porque eu não coloquei descrição de imagem, mas as imagens são só ícones, né? Elas não tem muito problema, tá? Você não conseguir ler as imagens, porque toda a informação da imagem está em texto, basicamente, quase toda, né? Então vamos lá, quais são os podcasts do último mês, começando pelo início do mês passado, beleza? Então a gente começou no início do mês de março publicando um episódio da continuação do Tarrasque na Bota da Aventura Caravana para Em Arres, o episódio 305, episódio 305 do Tarrasque na Bota, né? Mas da aventura é o episódio 8, chamado Missão Secreta. E aí, continua essa aventura, é uma aventura que não é muito longa, logo logo ela vai acabar, mas está aí caminhando para os finalmentes na missão secreta do pessoal da Caravana para Em Arres, sendo jogado em GURPS 4ª edição. Quem está mestrando é o Anderson, beleza? E aí, na sequência, saiu o primeiro episódio do mês, sempre o primeiro episódio do mês, do Regras do D&D, é o episódio público, né? Então você tem acesso agora, nesse episódio, a leitura das 20 magias de invocação entre os níveis 5 e 6 do livro do jogador. Aqui está ainda como D&D 2024, porque todas as capas foram feitas e, para não ficar mudando no meio, vai ficar D&D 2024 até acabar a leitura do livro, que já está no final. Mas lembrando que agora é D&D 5.5, né? A versão 5.5, beleza? Mas isso não importa, tá? O que importa é o conteúdo da leitura do livro. E aí depois, na sequência, saiu o Pergaminhos na Bota, que, lembrando, é um podcast agora separado, porque como a gente tem vários programas, não fazia mais sentido ficar fazendo Pergaminhos na Bota apenas dentro do Tarrasque na Bota. E aí quem está ouvindo só Neuronautas, está ouvindo só Regras do D&D, está ouvindo só a Forja, está ouvindo qualquer outro programa que não seja o Tarrasque na Bota, aí acaba perdendo os Pergaminhos na Bota. Então a gente tirou, separou, e a gente faz esse programa agora uma vez por mês. Então, no caso do episódio passado, a gente aproveitou para fazer, porque a gente não fez em fevereiro, então a gente fez o episódio de fevereiro e março juntos, tá? Então a gente juntou, deu mais de uma hora, porque a gente acumulou um pouco de mensagens, e vai sair o de mês de abril logo, tá bom? Então, Pergaminhos na Bota é aquele programa que a gente faz uma leitura de vários comentários, e-mails, mensagens que o pessoal envia pra gente e a gente vai discutindo, batendo papo, lendo as mensagens, explicando alguma coisa que o pessoal pergunta, ou se lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. E a gente vai contando, às vezes, histórias de bastidores, sabe? Tá? Perfeito. Continuando aqui, o próximo programa que saiu foi um do Neuronautas, falando sobre RPG solo e co-op. E aí até eu perguntei pro pessoal, mas gente, todo RPG não é co-op? Né? Na verdade, o que é aqui nesse termo aqui, eles usam co-op, eu acho que eles usam, não Neuronautas, mas o pessoal na comunidade usa a palavra co-op, talvez não foi a melhor palavra para ser selecionada. RPG solo é aquele que você joga sozinho com você mesmo, e quem conduz as escolhas são tabelas, né? Porque você não poderia falar, será que tem alguma coisa aqui? E você fala, tem. Não. Quem responde isso é o oráculo, que são geralmente tabelas. Já o co-op, a ideia é que não tem mestre. Todo mundo joga sem um mestre, tá? Eu não acho que essa palavra co-op ficou legal, porque todo RPG já é co-op. Então seria talvez melhor RPG sem mestre, tá? Que faria mais sentido.
beleza? Mas aí acho que o nome vai ficar muito grande. Então é esse o assunto da discussão do Neuronautas, episódio 23. Só que ele foi um episódio que saiu exclusivo. Então agora todo mês sai um episódio exclusivo do Neuronautas e um episódio público, beleza? Ah, mas Rafael, como é que eu faço para acessar episódio exclusivo? Você tem que se tornar um apoiador de pelo menos R$5, que é menos de $1 por mês. E aí você tem acesso a todos os episódios exclusivos para poder ajudar no projeto, beleza? E se você também é um membro lá no YouTube, você também tem acesso. Nós temos aqui mais um episódio, aí continuando na publicação semanal de regras do D&D. O próximo aí é exclusivo, que é o segundo do mês. Saiu sobre 12 magias de invocação, sobre os níveis 7 a 9. Aí acaba magias de invocação, lá do livro do jogador do D&D 2024. E aí, no meio ali do mês, eu não lembro exatamente a data, eu não coloquei a data aqui, saiu um trailer de, acho que tem 1 minuto, tá? O trailer do novo Tarrasque na Bota no sistema Dragonbane, tá? Eu estou preparando essa aventura. Estou comentando um pouquinho nas redes sociais o preparo dela. Ela vai ser... Ela é para ser uma one shot, mas sabe aquelas one shot de 6 horas, né? Como a gente não consegue jogar 6 horas, 8 horas, isso vai acabar ficando picotado. Mas ela foi pensada como uma one shot. Ela é uma one shot que vai acabar virando 3 episódios, talvez 4 episódios. Não sei ao certo, né? Porque depende muito do que os jogadores vão fazer. É uma aventurazinha simples que vai sair com um novo VTT. Estou usando o Alchemy RPG, o Dragonbane, só para poder explicar aqui para você. O Dragonbane é um sistema gameista, ele tem um foco mais gameista, menos do que o D&D, beleza? Ele tem regras mais simples, é menos complexo do que um D&D, mas ainda assim foi pensado de forma gameista, onde você usa tabuleiro, pensa mais na matemática, você usa grid de batalha, tem movimentação, tem distância, tem uma série de coisas. Então ele tem um foco mais gameista. No entanto, ele é mais fácil jogar ele sem essa parte gameista, sem essa parte de mapa, de grid, de batalha. E a gente vai jogar muito mais com o teatro da mente, tá? A gente vai continuar usando o sistema normalmente, mas a gente vai ignorar alguns elementos como distância, a gente vai mais inventar, tipo, tô a 2 metros, tô a 4 metros, empurra aqui o personagem 3 metros por causa da magia que empurra, não. Isso a gente vai acabar simplesmente absorvendo pelo teatro da mente, e a aventura ela vai ser muito com foco no visual, para quem estiver acompanhando isso ao vivo na transmissão. E obviamente que por estar transmitindo uma partida com foco no visual, o pessoal vai acabar imaginando muito mais o que está acontecendo. Porque o visual é só uma cena, imagina uma cena que representa algo. Todo o resto, o pessoal vai ter que imaginar e vai ter que descrever, tá? Então, assim, eu nunca fiz uma partida de RPG assim. Eu já participei de Fiasco, por exemplo, né? Ou outros sistemas, já joguei. Como jogador, eu participei de várias outras aventuras, os Tarrasques na Bota especiais, né? Eu cheguei a participar como jogador no Teatro da Mente. Mas eu nunca mestrei a aventura assim, então vai ser a primeira vez, tá? Então esse Tarrasque na Bota é uma versão especial e Guerreiros do Bem. Ela vai ter junto da partida, igual aquela partida que eu joguei com o pessoal com deficiência visual no final de 2023 e acabou em 2024, né? Então vai ser a mesma coisa, a gente vai jogar mais uma partida. O grupo de pessoas ainda está sendo montado. Depois eu trago mais informação sobre isso, os jogadores, né? Mas vai ter esse mesmo caráter social de arrecadação para ajudar numa causa que eu estou conversando com uma casa de assistência social para ver o que eles estão precisando para a gente poder colocar na meta, na tela e todo mundo contribuindo um pouquinho para ajudar nessa casa de assistência social, tá? Então saiu o trailer dessa aventura, mas ainda estou divulgando nas redes sociais devagarinho, falando um pouquinho do processo de criação, de preparo dela, principalmente mostrando como é que está ficando dentro do Alchemy, que é um VTT visual, tá? Focado em RPGs narrativistas. Beleza? O Ramon... sim, o Ramon falou assim, membro no YouTube como eu? Sim, Ramon, exatamente. Eu vou anunciar você daqui a pouco, que eu vou chegar na parte de fazer um obrigado para os novos membros no YouTube. Não chegou esse momento ainda, tá? E aí o Ramon tá perguntando aqui, é uma imagem estática, aí seja,
o que a mente quiser, né? A imagem ela é estática, só para você entender. Sim, é uma imagem de fundo estática que representa aquela cena e tem um efeito por cima para dar um tempero. Esse efeito é tipo uma névoa, pode ser uma plantinha balançando, pode ser um efeito de vento, pode ser um efeito de chuva, tá? Mas assim, Amon, vai ser sonorizado, tá? Então, cada cena tem o seu som ambiente, tem a sua música também da cena e vai ter também uma soundboard com alguns efeitos sonoros. Por exemplo, vamos discutir aqui regras. Vai entrar o efeito sonoro de disco riscando, musiquinha de elevador, vai ter o combate, vai trocar música para música de combate. Tudo isso vai acontecer ao vivo, tá? Beleza? A ideia é de que a transmissão ao vivo dessa aventura já fique pronta a versão para o podcast sem necessidade de edição, tá? Esse vai ser o desafio, beleza? Ramon ainda falou que assim, Rafa, não se esqueça de colocar a possibilidade de mudar o clima da aventura com X valor doado. Aquilo era super e mudava muito o geral da aventura em tempo real. Lembro disso aí. Vamos fazer aqui uma conversa sobre isso. Aproveitar aqui que a gente está no boletim informativo, é para isso mesmo. Ramon, eu fiz lá no começo da Storm King's Thunder, foi adicionado essa opção de mudar o clima, né? Porque dentro do sistema do D&D tinha umas tabelas que explicavam sobre mudança de clima. Ou seja, podia acho que chover, cair uma chuva torrencial, podia esquentar, podia cair neve, podia ventar forte, e para cada tipo de efeito ambiente alterava algumas coisas no jogo, né? E eu acho que eu apliquei, se não me engano, na primeira temporada. Depois ela não voltou mais. Aí, bom, vamos lá. Isso era D&D, né? Acho que vale a pena explicar o porquê que foi colocado e porquê que saiu, tá? O pessoal, na época, diferente de você que gostou, o pessoal reclamou demais, né? O pessoal veio muito feedback de tá muito caótico, ou tá mudando demais, tá muita bagunça e tal. A gente foi ajustando a gamificação para chegar num ponto em que ficasse legal a interferência do público, mas que não ficasse uma coisa tão maluca, igual os efeitos de clima geraram, né? Principalmente se a gente fosse para um local. Eu vou dar um exemplo aqui. No começo da aventura da SKT, o pessoal começava num ambiente aberto. Eles foram para uma cidade, ambiente aberto e tal. Depois, com o tempo, mais para frente, eles acabaram entrando dentro da montanha lá dos Gigantes do Fogo, né? E lá na frente, acho que na terceira temporada, se eu não me engano, foi na terceira. Lá na terceira temporada, imagina se tivesse, sei lá, esses eventos, a chuva, né? Pô, vai chover dentro da montanha, né? Vai nevar dentro da montanha dos Gigantes do Fogo, onde tinha lava, calor pra caramba. Então, assim, o efeito alteração de clima até poderia fazer sentido no ambiente externo, mas poderia gerar problemas. Teve até, acho que na segunda temporada, no final da segunda temporada, se não me engano, estava dentro de uma caverna, dentro de uma mina. Também ia gerar o mesmo tipo de problema, né? Enfim, a gente acabou tirando por causa disso. Eu vou dar uma olhada se no sistema do Dragonbane, eu não lembro agora, se tem alguma coisa que possa alterar o clima, sabe? Eu não lembro agora, tá, Ramon? O que tem, mas você me deu uma ótima ideia, tá? Você me deu uma ótima ideia. E até vou fazer o exercício agora aqui com você. Como eu estou usando o sistema básico do Dragonbane, esse sistema básico ele tem poucas regras, tá? Eu não estou usando todas as regras do sistema. Justamente é isso que vai tornar, inclusive, essa aventura, acredito eu, mais fácil de fazer ela no teatro da mente. Porque um sistema de RPG com menos regras, mais simplificado, fica mais fácil de a gente só se preocupar mais com a narrativa e usar as rolagens de dado para situações mais gameistas, né? Agora, o sistema do Dragonbane parte da premissa de que os jogadores vão sempre estar explorando masmorras, catacumbas, esse tipo de coisa, tá? Ele tem mais essa pegada de RPG old school, sabe? E ele trabalha muito com tabelas de eventos aleatórios, mas que são preparados para aquela aventura. Então ele fala assim, olha, quando os jogadores estiverem passando por aqui, nesse momento,
role na tabela, né? Faça uma rolagem aqui na tabela, por exemplo. O que eu posso fazer para de repente fazer a galera interferir nisso, tá? Ter algum tipo de efeito de doação que mexe nessa tabela. Ou seja, não é uma tabela de clima, de mudar o clima da aventura, de se está chovendo, se está ventando, nada disso. Mas é uma tabela de o que pode acontecer de evento aleatório. Essa é uma opção, tá? Essa é uma opção. Outra opção é, de fato, mudar o clima da aventura do jeito que você está comentando aí. Dá para mudar. Só que dentro de uma masmorra ou dentro de uma catacumba, por exemplo, não faria sentido, sei lá, chover, ok? Mas dá para fazer assim, o que dá para fazer é, olha, uma névoa sinistra pode aparecer, a temperatura pode cair, esfriar, e isso afetar os jogadores, né? Tudo esse tipo de coisa que faria sentido acontecer dentro de um ambiente fechado, talvez se aplique, tá? Agora, tipo, cair neve, é estranho, né? Como eu disse, chover talvez não faça sentido, encher de água, né? Teria que ter alguma lógica por trás. Agora, eu acho que dá para talvez mexer em alguma coisa nas tabelas de clima para ambientes fechados. Eu vou dar uma pesquisada se o Dragonbane tem alguma coisa desse tipo já embutido no sistema. E outra coisa que eu tenho que lembrar que vale a pena eu comentar aqui essa tabela de mudar o clima, quando a gente aplicou, por que a gente aplicou? Porque o clima ele mudava o jogo para todo mundo. Ele mudava tanto para os personagens dos jogadores quanto para os NPCs, tá? Então eu também tenho que tomar cuidado porque a ideia de fazer a doação é para ajudar os personagens, né? Ajudar os personagens dos jogadores, porque o Dragonbane é um sistema muito mortal, né? E aí os personagens vão passar apuros. Então a doação faz com que eles sobrevivam por mais um tempo, né? Eu tenho que tomar cuidado também para não criar alguma coisa que, se a galera doar, torna o que é mortal mais mortal ainda, entende? Porque às vezes você tem ali um monstro que nem se importa se tá frio, não se importa se tá uma névoa lá dentro da masmorra, e de repente aquela névoa ela tá prejudicando demais os personagens jogadores e o monstro tá lá de boa. Então eu tenho que tomar cuidado para a galera não fazer doação para uma coisa que vai acabar matando ou prejudicando os personagens dos jogadores, tá? Então tem tudo isso para ser levado em consideração, beleza? O Ramon continua aqui. Vale muito a pena ouvir os players participantes da aventura, afinal, eles estão lá para se divertir. Se chatearem em vez de aí perde o sentido. É isso aí, tá? Enfim, eu já anotei aqui tabelas, né, tabelas de efeito para a live. Deixei anotado aqui, depois eu vou dar uma pesquisada e vou pensar. Ramon, brigadão aí pela sua dica, pela sua participação. Já deu um input legal aqui pra gente. Vamos continuar. O próximo episódio que saiu foi o episódio de regras do D&D, falando sobre 17 magias de necromancia, que começou nos truques, e níveis 1 a 3, tá? Lá do livro do jogador, beleza? Aí depois a gente lançou um episódio sobre... Saiu um episódio só por mês, por enquanto, né? Do A Forja, né? O feed nosso da Forja, que é aquele programa de bate-papo sobre o universo do RPG. A gente geralmente gira em torno de RPG. O Neuronautas também é bate-papo, mas eles fazem assuntos diversos. Aqui a gente foca mais em RPG, né? Então, o Anderson trouxe de volta um novo sistema. Não, acho que foi o Miguel do Neuronautas. O Miguel do Neuronautas foi convidado para participar da Forja e ele trouxe informações sobre esse sistema chamado Iron Sworn, né? Tipo jurado do ferro, algo assim, né? Iron Sworn, que é um sistema também mais narrativista, né? De RPG, e foi discutido aqui sobre um pouco o sistema, porque é um sistema solo, né? Um RPG solo, tá? Então eles trouxeram esse sistema, eles fizeram lá um Neuronautas falando sobre RPG solo, e aí na Forja eles exploraram um desses RPG solos, no caso o Iron Sworn. Se você quiser ouvir, é o episódio 85 da Forja. Foi bem legal, eu gostei bastante de ouvir, porque eu não conhecia e achei bem interessante também, tá? E aí depois saiu o Neuronautas público.
As Leis Mais Estranhas do Mundo. Esse aqui eu tô devendo de ouvir, o episódio 24. Eles discutindo sobre as leis mais estranhas do mundo. Eu não sei do que se trata, não ouvi ainda, tá? E aí a gente continua, deixa eu ver aqui, o último episódio do mês de março foi mais um episódio exclusivo para apoiador, as 14 magias de necromancia, entre níveis 4 a 9. E aí eu fechei a escola de magia de necromancia com esse último episódio, certo? Então, esse foi o mês de março, os programas publicados em podcast do mês de março do RPG Next. E aí, sobre as lives do último mês, a gente continua aqui, tá? Nós temos aqui as lives do Regras do D&D, que eu sempre faço. Por exemplo, o Ramon, que é membro no YouTube, ele consegue acompanhar a transmissão exclusiva para membros quando eu faço no Regras do D&D. Por causa do meu trabalho, da minha agenda e tal, eu tenho que fazer isso à tarde, né? Então eu tô fazendo à tarde, às vezes na quinta-feira à tarde, e aí sai lá, não consigo acompanhar à tarde, beleza, mas aí fica gravado, você tem acesso lá, para quem é membro tem acesso, beleza? E claro, isso estou falando dos episódios exclusivos, né? Episódio público, tá público lá. A Forja continua no mesmo formato, e aqui, né, Badlands, terceira temporada, ela continua ao vivo no canal no YouTube de forma pública para o pessoal lá acompanhar, tá? E aí, obviamente que acontece nesse formato, por que a live está pública e o podcast também está público, mas por que às vezes vai ter uma live de Tarrasque na Bota que é pública, pode ser que aconteça, e o podcast não é? Porque quando o podcast, se for uma versão especial, o podcast passa por edição, ele é publicado de forma exclusiva, tá? Isso se for um Tarrasque na Bota especial. Nesse caso aqui, é uma live de Badlands, não é especial, é só a nossa produção normal de Tarrasque na Bota, beleza? E o Mestre Conrado, ele segue transmitindo as suas partidas de RPG de Mestre Aluguel da aventura A Maldição de Strahd Reloaded, beleza? Legal. Assim, o Ramon falou assim que essa aventura aqui do Badlands é dos Bad Boys. Badlands é Velho Oeste, né? Eu acho divertido também. Eu acho legal. E Rafa, quando vocês vão continuar a gameplay daquele joguinho que não lembro o nome? Ah, sim, a gameplay do Demeus versus Dungeons and Dragons, né? Sim, tá. Assim, tá em hiato, porque eu preciso achar um dia... Preciso achar um final de semana para poder jogar com a galera de volta. Eu quero acabar aquele jogo. E não quero acabar só aquele jogo. Eu quero jogar outros jogos. Tem aí o Solasta 2 que acabou de sair, que também é de RPG, né? Eu quero continuar, pelo menos, né, tentando jogar um jogo digital de RPG com a galera. Eu acho legal também fazer isso para gerar uns conteúdos RPG bacana, né? Mas assim, ainda não tenho uma data porque eu estou focado no Tarrasque na Bota e eu tenho que usar o tempo que eu tenho. Se eu ficar jogando, Ramon, eu não consigo preparar o que eu tenho que preparar, tá? Então, infelizmente, eu prefiro deixar parado agora o jogo digital, me dedicar a fazer esse negócio do RPG que tá me dando um trabalhinho, mas depois que eu conseguir falar assim, arranjei um jeito de publicar Tarrasque na Bota de um formato bacana que já sai a versão podcast pronta. E aí eu não vou ter mais tanto trabalho para preparar uma nova aventura, entendeu? Porque o trabalho pesado já foi feito, é só trocar a aventura e refazer, né? E troca a aventura. Então, acho que depois que eu passar por esse perrengue agora, eu consigo talvez voltar a jogar aí o jogo digital, beleza? Agora, indo para a campanha no Apoia-se /RPG Next, teve um pequeno ajuste nas metas. Qual que é o pequeno ajuste nas metas aqui? Aí eu vou explicar, que é justamente sobre essa questão do Tarrasque na Bota especial. Eu vou ler aqui na meta atual que tá? A meta atual que está atualmente batida ali na nossa campanha do RPG Next é a meta de publicação de 9 episódios de podcast por mês. 9. Incluindo conteúdos públicos e exclusivos, ok? A gente está publicando 5 episódios públicos, incluindo o Pergaminhos na Bota, que é um programa legal de ouvir, tá? Pelo menos. E quando sai um Tarrasque na Bota, esse também vai ser público, tá? Então esse também está sendo público, um Tarrasque na Bota publicado, beleza? Agora, o Tarrasque na Bota especial, ele sai como exclusivo, beleza? Só que o que foi adicionado aqui de mudança na meta?
a seguinte frase: a versão Tarrasque na Bota especial Guerreiros do Bem não entra na exclusividade e será pública, devido ao seu caráter social. Então é óbvio que se a gente está fazendo uma campanha de Tarrasque na Bota especial Guerreiros do Bem para poder fazer arrecadação para ajudar uma causa social, não tem como esse conteúdo ficar exclusivo. Ele tem que ficar público, tá? Então, quando a gente engatar nessa aventura do Dragonbane, que eu falei, vão surgir novos, né, episódios de Tarrasque na Bota para vocês no feed e no YouTube também, beleza? Essa era a alteração que eu queria trazer para vocês. Ramon perguntou aqui, ou a galera doar massivamente para termos contratados editores para dar tempo de sobra. Sim, mas acho que isso não vai acontecer, Ramon. Acho que assim, a verdade dura e crua, né, é o seguinte: a gente tem que entregar mais conteúdo para a galera curtir mais o projeto, para a galera compartilhar mais o conteúdo e aí sim aparecer novas pessoas querendo doar. Então, para isso acontecer, a gente tem que mudar o formato do programa. Então, a gente fala assim, bom, a gente não vai divulgar o conteúdo editado, passado na mão de um editor, que seria o ideal, seria o adequado, certo? A gente vai publicar o episódio praticamente cru, igual eu faço aqui, ó. Esse boletim informativo, que está agora no YouTube, ele vai sair exatamente assim na versão podcast, desse jeitinho aqui, sem mudar nada, tá? A diferença é que faz um corte no começo e um corte no final para tirar aqueles tempos de espera de início e às vezes uns segundinhos no final que demora para acabar, né, para encerrar. Só isso, não tem mais nada de mudança. A ideia do Tarrasque na Bota, do Dragonbane, é fazer exatamente a mesma coisa. É publicar um conteúdo que fique exatamente daquele jeito que foi publicado no YouTube, tá? Com qualidade, obviamente, tá? Então, assim, se isso der certo, Ramon, a gente não precisa nesse momento de um editor. Eu defendo a necessidade de um editor para ficar um negócio top, para ficar um negócio super bacana, certo? Mas, enquanto a gente não tiver editor, a gente publica assim. Aí se você estiver se perguntando, mas Rafael, mas vocês não estão editando lá o Badlands que está saindo? Sim, estamos. E é por isso que sai um episódio por mês. E mesmo assim, esse um episódio por mês dá trabalho, porque é o Vinícius que está editando, né? Ele fica super ocupado editando e não consegue fazer outras coisas, ele não consegue fazer outros programas. Ele não consegue, por exemplo, retomar o regras do GURPS, né? Que ele tem conteúdo para poder falar sobre GURPS. Então, isso consome muito o nosso tempo, tá? Então, seria melhor fazer o quê? É melhor a gente conseguir formatar a transmissão ao vivo de um jeito que quando a gente fizer a transmissão ao vivo, a versão podcast já fica pronta também, tá? E se a gente conseguir isso, a gente consegue produzir mais conteúdo sem a necessidade de editar. E aí a gente vai conseguir automaticamente também publicar mais Tarrasques na Bota. E aí sim, talvez a gente consiga mais apoiadores e talvez com mais apoiadores a gente consiga editar esses Tarrasques na Bota, passar por edição. Beleza? Esse que é o plano, tá, Ramon? Agora, vamos ver se dá certo, beleza? É o plano, vai ter que testar. Tudo bem? Se tiver mais dúvida em relação a isso, ou se você discordar, comente aí que eu vou lendo. Bom, tá aqui então a campanha, a meta, né, da campanha do apoio ser ajustada, é só essa frasezinha aí, ou seja, notícia boa, né? Porque vai vir conteúdo novo, isso é uma notícia boa. Estou passando agora aqui pelos feeds, né, dos programas que tem no projeto, a integração do Apoia-se no Spotify, obviamente para quem apoia no Apoia-se, tá? É para quem está no Apoia-se e quer integrar no Spotify, beleza? Para quem é membro no YouTube não precisa porque já está acessando o conteúdo lá. As playlists no Spotify tem várias, eu vou deixar aqui. Teve um rapaz, acho que recentemente, ele perguntou assim, vou até trazer aqui, ó, vou trazer essa informação aqui. Ele escreveu no Spotify, ele começou ouvindo a primeira temporada, o primeiro episódio da primeira temporada da aventura Curse of Strahd com o Mestre Hater, tá? E aí ele perguntou assim, sinto que eu deveria estar ouvindo uma outra aventura antes dessa. Aí qual que foi a resposta? A primeira resposta é, você não precisa, tá? Você não precisaria, porque dá para ouvir a Maldição de Strahd começando daquele ponto para frente, que é uma aventura que começa do zero ali. Só que teve tipo uma espécie de prólogo, ou seja, o Hater, ele pegou os personagens e jogou uma aventura antes de começar a Maldição de Strahd.
tá? Para poder dar uma introdução para o universo. Mas você não precisa ouvir se você não quiser. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e respondi o ouvinte e falei, sim, você pode ouvir os 18 episódios do Anjo de Pedra, que é uma espécie de prólogo da aventura A Maldição de Strahd. Aí eu passei o link da playlist do Spotify para ele. Então nós temos aqui nesse documento, cada aventura que já acabou de publicar, ela tem uma playlist separada para você não ter que ficar caçando os episódios dentro do feed do Tarrasque na Bota. Porque o Tarrasque na Bota tem várias aventuras com várias temporadas, e as temporadas elas estão na sequência, mas assim, acabou uma temporada de uma aventura, entra uma outra aventura. Depois vem uma outra temporada de outra aventura, para depois retomar aquela aventura numa nova temporada. Então, às vezes, o pessoal se perde e fala assim, cadê a continuidade dessa aventura, né? Então, para o pessoal não ficar procurando, a gente criou essas playlists, só que não dá para compartilhar uma playlist sem o link. O link é um monte de código e tal. Então, a gente colocou isso no documento do boletim informativo, se você quiser acessar. Obviamente que se você fizer uma busca no Spotify, digitando o nome da aventura, se você souber o nome da aventura, do tipo TNB Anjo de Pedra, vai aparecer a playlist lá, porque ele também ele pesquisa por playlist, tá? Também vai aparecer, mas se você não sabe quais são as aventuras, fala, nem sei qual é o nome da aventura, vem no nosso documento do boletim informativo e pegue os links aqui, tá? Beleza? Bom, reforçando então para quem é apoiador do nível 30 ou mais no Apoia-se, já está com acesso a mais 8 novas cartas críticas, né, ilustradas lá. Lembrando que a ilustração ela é feita por IA, mas dá um trabalho, não é um trabalho fácil, né? Você tem que criar um prompt, você tem que explicar para a IA qual que é a carta. As cartas todas foram feitas pela gente, né? Aí a carta, você tem que explicar para a IA o que é a carta, qual que é o efeito, como é que ela funciona, que tipo de arte que você quer que represente. Ela vai fazer uma arte, não vai ficar bom, você pede para ela ajustar. É um trabalho. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui de bastidores de produção dessas cartas críticas com ilustração, para a galera ver que a IA ela entra como uma ferramenta. Não é assim do tipo, IA, faz aí para mim que está pronto. Não é assim que funciona, tá? Então, existe um trabalho grande por trás até ela gerar algo que funcione e fique interessante para a gente colocar nas cartas, tá? Então, saiu mais 8 novas cartas críticas. O conteúdo é nosso, mas a IA se baseia no nosso conteúdo e ela ajuda a ilustrar esses efeitos individuais, tá? Porque antes não tinha essa forma de gerar essas ilustrações. E como são 50 vezes 4, 200, vezes 2, são 2 decks, são 400 cartas, né? Então imagina 400 ilustrações. Imagina eu, né, ou a gente que não sabe ilustrar nada, fazer 400 ilustrações, né? Então não tem o que fazer, né? Então ainda bem que a gente hoje tem essa opção de usar a tecnologia para ilustrar essas cartinhas que a gente criou, certo? Tá? O Ramon falou que o chat me limita, precisei quebrar em mais mensagens. Não tem problema, tá? Eu vou lendo aqui, ó, tá? Aí você falou aqui assim também, ó, deixa eu ver aqui onde você parou, né? Concordo, o Ramon aqui respondendo. Só tenho receio dos participantes se sentirem, sei lá, meio presos ou inibidos de serem mais free style, né? Não, acho que não. Acho que a gente já fez isso com, por exemplo, com o Fiasco, né? Fiasco é um sistema narrativista, inclusive co-op, né? Não tem mestre, tá? E a gente se deu bem jogando. A gente jogou, por exemplo, no outro freestyle, a gente jogou Paranoia com o Fernando mestrando. E também era freestyle total, e deu certo também. Acho que depende muito mais dos participantes, óbvio, né? O pessoal tem que se sentir mais à vontade. De novo, Ramon, a gente vai ter que experimentar e ver o que vai sair, tá? A ideia é o seguinte, deixa eu acrescentar uma informação. A ideia é eu jogar essa aventura com o pessoal do Neuronautas, é o que eu tô tentando, tô vendo aqui com eles, tá? Eu jogar essa aventura com o pessoal do Neuronautas e mais o pessoal do RPG Next, para completar o time. Fechado. O que é fechado? Exclusivo, né? Por exemplo, você teria acesso porque você é membro do YouTube. Deixar fechado. Por quê? Eu quero testar a aventura, testar a dinâmica, testar se as coisas funcionam. E eu jogo a aventura, como é uma aventura curtinha, eu consigo jogar com a galera para eu poder testar. Depois que tiver testado e funcionando, e quando eu falo testar, é testar tudo, testar a doação também, testar os efeitos, os bônus, a gamificação, tudo, tá? Aí eu falo, bom, beleza, estamos prontos, né? Deu certo. Agora eu vou jogar de novo a aventura,
Só que com uma galera de fora. Aí eu vou tô pensando em chamar a galera de outros canais de RPG. Chamar a galera, sei lá, o Guaxa lá do RP Guaxa. Tô pensando em falar com a Luluzinha, né, do canal da Lulu. O pessoal que fala de RPG, que tá no YouTube e que também tem as suas próprias comunidades. Talvez lá o Igor, talvez o Balbi, enfim, eu vou tentar conversar com essa galera, convidá-los para falar, vocês querem participar dessa partida de RPG? E ela vai ser campanha de ação social, quer participar junto com a gente, né? Então eu vou tentar mandar esse convite pro pessoal, se o pessoal topar e puder, porque vai ter que ser no sábado, né? Porque é o único dia que eu posso jogar no sábado, e eu não posso jogar à tarde, que a galera que trabalha, né? Não tem o que fazer, e eu trabalho à noite, então tem que ser no sábado. E aí, esse que é o plano, tá, irmão? Então, o plano é fazer 2 vezes a mesma aventura, as 2 partidas, para poder também... por que eu tô fazendo 2 vezes? Porque eu preciso azeitar esse modelo de fazer Tarrasque na Bota, para eu poder depois, olha, deu muito certo, o podcast está saindo praticamente pronto, funcionou, a galera tá curtindo o formato, ficou engajante e tal, e agora eu troco a aventura e faço mais um Tarrasque na Bota, entendeu? Essa que é a ideia, tá? Beleza? E outra, você não está quebrando o boletim, não. Acho que vale a pena. O boletim é para isso, é para conversar mesmo, é para a gente poder trazer informações dos bastidores. O boletim é basicamente bastidores do RPG Next. E você está me fazendo pergunta e eu estou te trazendo informação dos bastidores. Ninguém está sabendo. Isso aqui está sendo falado agora em primeira mão, tá? Então, pode perguntar, Ramon. É para isso que a gente está aqui, tá? Esses tópicos cabem aqui sim, tá? Não é outro programa não, beleza? Boletim informativo é para falar do projeto RPG Next, beleza? Sobre as assinaturas do Patreon, então tá aqui, eu não vou falar porque eu já falei no outro boletim informativo, a gente continua com as assinaturas ativas de algumas coisas, tá? Algumas coisas foram interrompidas também para poder economizar o dinheiro da doação. Sobre as vagas de RPG de mestres de aluguel, basta entrar em contato com a gente, se você quiser saber como é que funciona. E sobre os links de afiliado da Amazon, eu queria trazer uma informação, uma novidade. O livro do monstro, o Monster Manual de capa dura, do D&D, coloquei aqui D&D 2024, mas é o D&D 5.5, né? Ele voltou à venda no site da Amazon. Ele é o livro mais caro que tem dos outros dois, que tem o livro do jogador, o livro do mestre e o manual do monstro, né? Ele é o livro mais caro que tem. Não sei por que ele é mais caro, né? Talvez porque ele saia menos, não sei. Enfim, ele é o mais caro deles, tá? Eu não lembro agora o preço que tá. Acho que tá 280, enquanto os outros estão R$250, mais ou menos. É o preço, tá? Se você pegar em dólar e converter, fica até mais caro do que isso, tá? Então, assim, antes esse livro do monstro ficou muito tempo fora de estoque, acho que eles reimprimiram e repuseram lá no site da Amazon. E no Brasil, hoje, se você quiser comprar esse livro e pagar mais barato, não tem como você pagar mais barato do que isso, é no site da Amazon, tá? Então por quê? Porque você tem um link de afiliado, o Amazon manda para você, acho que não tem taxa de envio se você tiver assinatura da Prime, ou a taxa é baixa, então não tem taxa de envio, você está importando um produto por um preço que se você for comprar em qualquer outro lugar vai pagar bem mais caro, se você for importar de outro lugar vai pagar taxa, vai ficar super caro, então não tem jeito, link de afiliado da Amazon é o melhor dos mundos para você poder comprar, tá? Beleza? Também tem lá voltou, ficou fora de estoque, mas voltou R$150, não, R$200 mais caro, infelizmente, tá? Eu consegui comprar acho que por 380 ou 350 o Starter Set, Heroes of the Borderlands, o Starter Set do D&D 2024, que é fantástico. Acho que eu consegui pagar 350, algo assim, 380 no máximo, e agora tá 500 e poucos reais. Infelizmente é assim, né? Se você comprar meio que no lançamento, você consegue pegar uma promoção. Se você demorar a esperar, ele vai ficar mais caro depois. Mas está de volta aos estoques da Amazon também, se quiser comprar. Certo? O Ramon trouxe um ponto aqui, deixa eu ver. Por que você não coloca também links para dispositivos que você, por exemplo, usa no seu dia a dia? Esse microfone aí, por exemplo, é uma delícia. Eu já faço isso, Ramon. Se você acessar o site, a loja RPG Next, ou seja, digita aí rpgnext.com.br/loja, todos esses produtos que eu uso no dia a dia já estão na loja, links de afiliado na Amazon, tá?
O microfone, não é exatamente esse, né? Porque esse aqui já não tem mais para comprar hoje em dia, mas um microfone dinâmico da Fifine, que a gente está comprando para a equipe hoje, que é o que eu recomendo a gente usar. USB, não precisa de interface de áudio, espeta direto no computador. É muito bom pelo preço, melhor custo-benefício. Tudo isso já está lá no site. Então, a resposta é: já está. Ok? Desses devices, desses dispositivos, sim, coloco tudo lá. Tá? Tem até soundbar lá, que eu uso. Tá? Beleza? Inclusive os jogos também estão lá. Esse Heroes of the Borderlands, entrou uma pessoa lá, não sei quem foi, comprou 10 jogos. Acho que foi uma loja. Eles compraram 10 jogos do Heroes of the Borderlands. Tá? Beleza? Então tá tudo lá no link na loja do RPG Next, link de afiliado da Amazon. O bom é que assim, você paga o preço da Amazon normal, né? Não muda nada para você, e dependendo do produto, tem uma taxa lá. Uma taxa que é a taxa de afiliado, que a Amazon tira do lucro dela, tá? Ela paga acho que 8, em média, 8% pra gente. Então, ajuda o RPG Next. Você não paga mais caro pelo produto e a Amazon abre mão do lucro dela para poder pagar uma taxa pra gente, tá? Isso ajuda bastante o projeto. Seguindo aqui, ó, tô indo para os finalmente aqui do documento, tá? Eu tô passando pelos membros e ajudantes do projeto. E tem as fotinhos da galera aqui, os nomes, se quiser conhecer. E, obviamente, se você quiser ajudar com o projeto, a RPG Next tem as instruções aqui para você, o que você pode fazer. E tem aqui nas vagas abertas, né? Todas, né? Todas as vagas estão sempre abertas, tá? Não tem nenhuma vaga fechada. Todo mundo pode virar ajudante de qualquer cargo. Mas eu coloquei um número aqui para você ter uma noção. São 33 cargos possíveis de ocupar para ajudar no trabalho do RPG Next. Aí você tem que acessar o documento e ler. Obviamente, se quiser falar com a gente, tem lá o nosso e-mail, contato@rpgnext.com.br, ou você pode também enviar através do formulário que tem no site do RPG Next. Lá também tem um formulário. Certo? Então, isso encerra praticamente todo o boletim informativo, e agora a parte final, para os finalmente que eu vou aqui, são o anúncio das recompensas e sorteios para quem apoia dentro do Apoia-se, tá? Então, todo mês eu tenho que trazer aqui essa informação. Então, vamos lá. A primeira recompensa que se trata de um sorteio é a participação em lives, tá? Todo mundo que apoia o projeto do RPG Next, não importa com qual quantia, participa desse sorteio, tá? Infelizmente, eu não consigo aplicar esse sorteio para quem é membro no YouTube. O YouTube é uma ferramenta à parte, uma plataforma à parte, e não tem como misturar as coisas. Então, o Apoia-se funciona de um jeito, o YouTube funciona completamente de uma forma diferente, as coisas não se misturam, mas pelo menos eu consigo pegar o seu nome de membro no YouTube e setar aqui como agradecimento e colocar na lista de padrinhos e madrinhas. Mas esses sorteios aqui são do Apoia-se, beleza? Então, o que acontece? Esse sorteio se o seu nome for sorteado, a gente sorteia pelo menos 4 nomes, para poder ser convidado, para poder participar de uma live. Pode ser a Forja, pode ser Pergaminhos na Bota, enfim, tá? E aí os sorteados foram na ordem, tá? O Marcelo Vergles, parabéns Marcelo, o Eduardo Vitorino, o Fabrício Reis Guzon e o Diogo Pasquato. Parabéns aos 4 sortudos. Em breve, a hora que a gente for marcar de fazer uma Forja ou até um Pergaminhos na Bota, a gente no grupo de padrinhos do WhatsApp, você tem que entrar lá se quiser, a gente marca você lá e convida, você pode participar tal dia, tal hora, você quer participar desse programa com a gente ao vivo aqui? A gente faz o convite, essa é a recompensa, tá? Então, todo mundo está no bolo do sorteio. Agora, uma outra recompensa que também faz parte de um sorteio é a magia Conjurar Criatura, para quem apoia o projeto com R$15 ou mais. O que significa aqui? A pessoa que tá doando esses R$15 ou mais, né, nível 15 ou mais, ela entra numa lista de sorteio e aí ela pode, nesse caso, nesse sorteio, ter o seu nome emprestado para um NPC numa aventura do Tarrasque na Bota. E aí, quem foi sorteado? O Marcelo foi muito sortudo, porque ele foi sorteado 2 vezes, tá? Então ele foi sorteado aqui também nessa recompensa, ou seja, o nome dele vai aparecer aí uma hora, num episódio, no NPC, numa aventura futura do Tarrasque na Bota, quando fizer sentido de dar um nome, né, para algum personagem, né? Talvez não seja um Goblin que tá lá no meio do nada, né? O Goblin chama Marcelo. Talvez pode ser o Goblin, não sei, né? Mas depende muito do tipo de aventura e da situação, tá?
Geralmente são NPCs que né, você não vai, pô, aqui eu tenho um urso chamado Marcelo Rodovalho, fica estranho. Não que você não possa fazer a brincadeira, mas às vezes o NPC não faz sentido você pegar um NPC, sei lá, super importante, marcante, ou tem uma justificativa, o nome dele, entende? Aí você não pode trocar, né? Porque tá amarrado à história da aventura. Mas NPC, o lojista, o guarda, uma pessoa que tá ali passando, né? Um NPC que às vezes o mestre criou na hora. Ou, assim, as aventuras às vezes tem vários NPCs que vão cruzar a jornada dos personagens, né? E aí você pode facilmente criar esse NPC ali e encaixar. Como eu fiz bastante também nas aventuras lá da Mina Perdida de Phandelver, o SKT e por aí, tá? Por aí vai. Ok? E aí nós temos aqui uma outra recompensa, que aí não é sorteio, né? Que é a recompensa do Grande Ferreiro, que é a consultoria online de até 2 horas sobre como montar, preparar ou mestrar a aventura de RPG. E esse áudio também dessa consultoria, ela pode ser, por exemplo, virar um programa da Forja, tá? Então, é isso, tá? E aí, obviamente, quem está apoiando o projeto no nível máximo, que é nível 100 ou mais, são o Estevão Felipe, o Luli Gomes e o Breno Baiardi. Mais muito obrigado para vocês três novamente por estar dando essa força para o projeto RPG Next e, obviamente, que nos acione. Rafael, tô precisando dessa consultoria aí. Mande e-mail para a gente, né? contato@rpgnext.com.br, que a gente marca de fazer a consultoria, certo? E para fechar, um obrigado especial para todos os padrinhos e madrinhas nível 20 e aos novos apoiadores que eu vou trazer aqui para vocês. Então, queria fazer esse agradecimento especial ao Gabriel Pereira Matos, ao João Vitor Primieri Paludo, Bruno Jordano, Allen da Costa Araújo, Cristiano Souza, Rodrigo Carelli, Everson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Maico Cristiano Wolford, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricuni Fortes, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kupikowski, Marcos Vinícius Migliaccio Cous, Hector Bax de Oliveira, Marcelo Rodovalho, Pedro Henrique Munhoz Costa, Cristiano Silva, Felipe Borrelli, Carlos Souza, André Luiz Oliveira, Marcelo Vergles, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valer, William Yamashita, Patrick Pereira Lermin, Victor Breda, Alexandre Bauer, Felipe Chagas de Oliveira, Felipe Pinheiro de Oliveira, Vitor De Biasi Pereira Pinto, Victor Teixeira da Rocha Correia, Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, Diego Mota da Silva, Valdo Raia, Leandro Batista, Reuel Barbosa de Albuquerque, Júnior, Lucas Engaro de Jesus, Pedro Paulo, Felipe Martins, Estevão Felipe Luli Gomes e o Breno César Baiardi de Oliveira. Não, Oliveira, não tem o D, é Oliveira. E queria também agradecer e dar boas-vindas aos novos padrinhos, Wesley Agostino, ao Cleiton Rabelo, ao Eduardo Vitorino e a mim, o Rafael 47. Sim, por quê? Eu me tornei apoiador. Ah, mas Rafael, você não era apoiador antes? Não, né, gente? Eu não precisava. Eu sou o criador do conteúdo, né? Eu tenho acesso a tudo. Só que os episódios exclusivos que o pessoal do Neuronautas está publicando, que o Anderson publicou no Tarrasque na Bota, na versão lá do episódio de Natal, eu não tenho acesso, tá? Eu não quero ficar pedindo para eles, me manda aí o podcast, o MP3. Não. Então eu também virei apoiador e eu passei a escutar os episódios no Spotify, com a minha conta vinculada do Apoia-se no Spotify. Então eu também virei aí um novo apoiador para poder ouvir os episódios exclusivos. Os que eu publico não preciso, porque sou eu que gravo. Mas os outros membros do projeto da RPG Next estão publicando, eu quero ouvir. Então eu me tornei apoiador para poder ouvir no Spotify. Ok? E agora eu queria trazer aqui também, né, um obrigado especial aos membros do YouTube. E tá aqui, ó, o Ramon MS, que é o Ramon Moreira Silva. Aê, valeu, Ramon. Ao Lucas Furtado, ao Null Pointer Exception, ao MW e ao Rudá Silva. Beleza? E por fim, se você não foi citado aqui, não se preocupe, porque no final do documento temos a lista completa dos nossos 107 padrinhos e madrinhas, incluindo do Apoia-se e do YouTube, de A a Z. Inclusive, essa lista também está publicada no site do RPG Next, na aba de doadores, beleza? E com isso eu fecho aqui o nosso boletim informativo com 52 páginas. Agradeço muito a participação do Ramon MS. Ramon, obrigado aí pela sua participação. Você
ajudou demais a trazer não só novos conteúdos dos bastidores, como você me fez anotar aqui um possível ajuste que eu vou estudar para fazer nessa nova aventura do Tarrasque na Bota, gamificado, versão Guerreiros do Bem, para ajudar numa causa de ação social. Beleza? Muito agradecido mais uma vez a todos vocês que ajudam o projeto RPG Next, que confiam no nosso trabalho, que compartilham, que curtem. E irei me despedir de vocês agora. Ramon, um abraço e até o próximo Pergaminhos na Bota, versão maio, só em maio. Maio eu volto para trazer mais informações para vocês, beleza? Valeu, abraço, até a próxima. Valeu, Ramon. Tchau, tchau.